Olá, sou Cláudio Luve, mais uma RH em Revista, o seu programa inteligente. Hoje é um momento muito especial para mim, a minha estreia no programa. E por ser um momento especial, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a Deus, aos meus filhos, Lucas e Vinícius, a Dislene, toda a minha família, os meus amigos pessoais, amigos da rede social, que me acompanham, que me seguem. Quero também agradecer a mídia Kitcom pelo convite, o seu Ariovaldo, Ari Júnior, Rodrigo, toda a equipe. Também a Cicomércio, a TV Cicomércio, com o seu presidente Reginaldo Sena. Minha gratidão. Hoje, para nos brindar nesse momento tão especial, temos um convidado super especial, Pedro Ramos. Ele é diretor de RH do Grupo TAP, uma empresa de aviação. Também vice-presidente da APG, Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. E também conselheiro da BRH Brasil. Para brindar esse momento muito especial. E o tema que vamos abordar é gestão da diversidade, ideias e pensamentos. Vamos ao nosso convidado. Pedro, satisfação sua presença no programa, viu? Olá, Cláudio. É um gosto enorme estar aqui contigo nesta estreia deste programa RH em Revista e, de facto, fiz tudo para estar aqui hoje contigo em direto com este teu tão grande auditório. É uma gratidão tremenda, Pedro. Uma felicidade imensa por ter você nesse primeiro programa. Pedro... O gosto é todo meu. Gratidão, Pedro. Fale um pouco de você, da sua história, pessoal, de carreira. Olha, eu, o ano passado, o ano atrasado, completei 50 anos de idade, mas mais de 25 anos ao serviço de RH. Portanto, eu sou um gestor de pessoas com um quarto de século de trabalho para uma pessoa com 50 anos, ou seja, meio século de vida. E, de facto, toda a minha carreira tem sido feita nas empresas, em várias empresas de grande dimensão, e, basicamente, eu sou o diretor de recursos humanos de uma grande empresa hoje, mas no passado exerci essa mesma função noutras empresas. E, para além disso, tenho sido sempre aluno ao longo da vida. Imagino. Eu sou um colecionador de cursos académicos, não por ser colecionador, mas porque me tenho atualizado e tenho aprendido ao longo da vida. E, para além disso, também sou convidado para ser professor para alunos de mestrado de gestão de recursos humanos, que faço também com muito gosto. E, portanto, a minha carreira tem sido muito ao serviço das pessoas, da gestão de pessoas nas organizações. Eu acredito que é com as pessoas que as empresas atingem resultados. E é nessa base que eu tenho, de facto, partilhado muita da experiência com outros profissionais. E por isso aceitei este teu convite para vir partilhar contigo e com os teus telespectadores sobre exatamente estes temas da gestão de pessoas. Que bacana. E também já agora é muito bom estar aqui a falar no meu português de Portugal, contigo, com o teu português do Brasil. É verdade, e Pedro. daquele lado estão pessoas com todos os portugueses de Portugal, do Brasil, de Angola, Moçambique. Isso. E eu sei que isto vai chegar a várias partes do mundo, deste nosso mundo fantástico lusófono, não é? Fantástico, fantástico. E a gente tem grandes amigos em todos esses países aí, né, verdade. Pedro? Pessoas que nos seguem mesmo, né? É verdade, é verdade. Então, assim, é uma gratidão imensa, viu? Eu tenho adquirido amizades aí, nesse longo tempo aí, pessoas de Angola, Moçambique, né? Cabo Verde, né, também, né? Nossa, Portugal também, muitos amigos, você... Guiné, né? Timor. Isso, Então, realmente, pessoas assim, super bacana mesmo, que tem nos acompanhado aí, e é uma gratidão. Então, é feliz mesmo com a sua presença, né, Pedro? E eu gostaria que você falasse um pouco mais, até em relação aos seus livros também, né? É verdade, eu não tinha dito isso, mas tinha aqui uma surpresinha para ti. De facto, eu gosto muito de partilhar experiência e também gosto muito de desafiar outros colegas e outros profissionais a partilharem essa experiência. E, de facto, houve um primeiro livro que eu escrevi juntamente com uma amiga nossa, Anabela Chastre, que também é uma palestrante fantástica. Um livro sobre liderança,
Depois coordenei juntamente com um grande homem de recursos humanos histórico de Portugal, José Bancaleiro, o Conta-me Histórias, no fundo storytelling para a gestão de pessoas. Foi um maior sucesso, aliás está a ser um maior sucesso. Um segredinho, já estamos a fazer a próxima edição e tu és um dos nossos convidados. Escreveste uma história fantástica, já estou revelando tudo. E para além disso, escrevi um livro apenas na primeira... Isso aqui, gente, ó, ele está revelando aqui um segredo, era segredo. Mas eu vou participar do próximo livro que vai ser lançado em Portugal. Você revelou o segredo, Pedro. Eu já revelei o segredo. Eu sou péssimo a guardar segredos. E o meu livro Pessoas e Negócios, que eu escrevi, de facto, o único que escrevi sozinho, que foi um grande sucesso e onde eu abordo efetivamente como é que pessoas e negócios são duas faces da mesma moeda para o sucesso das empresas. E, recentemente, juntamente com duas amigas também, ótimas palestrantes, a Maria João Martins e a Teresa Fialho, coordenámos o Sharing My Change, viagem pela gestão da mudança, que vai ser lançado na próxima semana em Lisboa. Bacana. E, portanto, vais ter um em primeira mão. Gratidão, Pedro. Poxa, fico muito feliz. Olha só, ganhei um livro aqui do Pedro, uma satisfação imensa. No fundo, são histórias de gestão da mudança. Como é que as empresas, a sério, fizeram os seus processos de gestão de mudança e, no fundo, são histórias de sucesso, mas que algumas têm alguns insucessos que conduziram depois aos sucessos. Portanto, é um livro super recomendado. Que bacana, Pedro. Tá certo, que coordenação, Maria João Martins, Pedro Ramos, Teresa Fialho. Isso mesmo. Né? Editora RH, que bacana. E eu já tenho um livro seu que você já me presenteou, no Conar. Pessoas e Negócios. Excelente livro, eu já li, viu? Gratidão, Pedro. Presente aqui para nós, gratidão. E eu quero já até agradecer mesmo, né, Pedro, pelo convite do livro que nós vamos estar participando aí, isso, né? Que é o Conta-me Histórias, parte 2. Ou seja, é o Conta-me Histórias, ainda mais histórias. Eu fico muito feliz e honrado também com o seu convite, viu, Pedro? Pedro, antes da gente entrar no tema gestão da diversidade, ideias e pensamento, fala um pouco para a nossa audiência, o que é diversidade? Olha, eu tenho uma ideia de diversidade um pouco diferente daquela que habitualmente é discutido quando se fala em diversidade. Eu acho que as empresas já discutiram muito a diversidade de género, homem-mulher, LGBT, diversidade em termos de idades. Eu acho que faz sentido falar da diversidade numa lógica diferente. Faz sentido falar da diversidade de pensamento. Por isso, eu ando muito encantado, eu diria até apaixonado, pelo tema da diversidade cognitiva. Ou seja, eu acho que a diversidade deve ser abordada nas empresas, deve ser trabalhada nas empresas, deve ser gerida nas empresas, para termos dentro das empresas pessoas que pensem de forma diferente. Sejam elas homens, mulheres ou membros de minorias étnicas, isso não é o relevante. Obviamente que esses aspectos da diversidade vão influenciar o pensamento diferente. Sim, sim. Mas o importante é que dentro das equipes haja pessoas que pensem de forma diferente. Isso só é possível obter sucesso em ultrapassar desafios se as equipes pensarem de forma diversa e diferente. Repara, posso falar do passado? Claro. Eu sei que tu ias perguntar coisas sobre o passado. Porque é que eu cheguei aqui? É que eu cheguei a esta ideia porque eu acho que andei enganado durante 25 anos. Eu andei a fazer tudo errado. Porquê? Enfim, estou exagerando, obviamente. Porque nos processos de recrutamento e seleção, ou seja, as minhas empresas, as empresas, nós, profissionais de RH, andámos durante muitos anos à procura de pessoas que pensavam iguais a nós. Andámos todos os anos, todos os processos, a fazer processos de recrutamento à procura das pessoas que nós dizíamos que tinham que ter o DNA da empresa. Ou seja, que pensassem da forma como a empresa entendia. Ora, o resultado não podia ter sido pior. Porque, de facto, houve empresas que supostamente tinham imenso sucesso, só que depois foram confrontadas com novos desafios e não tinham as pessoas certas para pensar fora da caixa, para pensar diferente. Porque pensavam exatamente igual aos seus líderes. E, de facto, nós, os líderes, andámos, e os gestores de pessoas, andámos sempre à procura e a produzir
pessoas que fossem iguais a nós. Eu acho que isto é o passado deste tema da diversidade cognitiva. Eu acho que no presente, nós profissionais de RH já entendemos que é mais seguro ter equipes cujas pessoas pensem de forma diferente, porque essas equipes vão resolver e ultrapassar novos desafios. No fundo, vão ter novas soluções para os velhos problemas, vão ter novas soluções para os novos problemas e vão ter novas soluções para problemas que hoje ainda não sabemos quais são. É verdade, e de facto, só assim é que nós podemos entender a diversidade, essa diversidade cognitiva, no fundo munindo as empresas e as equipes de pessoas que pensem de forma diferente e diversa. Isto implica uma alteração de pensamento também das próprias lideranças. Sim, sim. E hoje nós não podemos andar à procura de pessoas e selecionar pessoas que pensem de forma igual. Temos é que pensar em selecionar pessoas e integrar essas pessoas que pensem de forma diversa. Certo. E esta é a minha ideia sobre a diversidade cognitiva. Poxa, que bacana. E acredito que dessa forma vai ser possível, de facto, enfrentar este mundo VUCA que nós vivemos, não é? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que todos os dias lança novos desafios. É verdade, e que todos os dias exige que haja novas respostas para esses mesmos desafios. E, portanto, este eu acho que é o foco da diversidade. Eu costumo dizer nos meus artigos que esta é a mãe de todas as diversidades. Porque mais importante, se é homem, mulher, LGBT, membro de uma minoria étnica, o que seja, o mais importante é o valor que as pessoas podem trazer e aportar às equipes que sejam verdadeiramente diversas. Verdade, Pedro. Isso aí realmente é fantástico, né, Pedro? Primeiro que valorizar a diversidade. Isso. Valorizar as diferenças. Isso. Tanto de gênero como de raça. Né? Idade, a questão das... De idade, Pedro, verdade. Exatamente, a questão do aging, não é? Nas organizações, no fundo a diversidade através da integração de novas gerações. Novas gerações. E mesclar com as gerações anteriores e como é que se gera tudo isso, é também uma forma de gerir a diversidade. E até aproveitando esse gancho aí, Pedro, como que é essa gestão de idades diferentes, né, de épocas diferentes, né? Como que é na prática gerir pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que são ativas, são muito ligadas à conectividade, né? Interagem, né? E tem aquelas pessoas que trazem as suas bagagens, as suas experiências, né? Então, como que é isso na prática, gerir idades, épocas diferentes? Olha, é um grande desafio, esse também. De qualquer forma, também é um erro nós olharmos para as pessoas só pela sua idade. Porque nas nossas empresas e nas empresas a sério, existem pessoas que são novas, velhas e pessoas velhas, novas. Ou seja, o tema não pode ser visto só pela questão da idade. Isso Agora, de facto, há padrões, há tendências. E nós sabemos que as novas gerações que estão a chegar às organizações, às empresas, e isto é igual em Portugal, no Brasil, no mundo, há determinados padrões destas novas gerações millennial. Porquê? Desde logo têm uma vinculação à empresa de forma diferente, não entendem o trabalho como para a vida toda, privilegiam outros aspectos da sua vida, nomeadamente a componente social, o voluntariado, como aspectos muito, se calhar mais importantes ainda do que o próprio trabalho. E uma coisa que eu acho muita graça, muita piada, é que não têm a menor paciência para chefes. Ou seja, eles acham que, enfim, exagerando, que os chefes e a estrutura, no fundo estamos a falar das estruturas organizacionais, são qualquer coisa que prejudica a sua existência dentro das organizações. Por outro lado, temos aquela tendência que estavas a falar das gerações anteriores, que têm um know-how mais poderoso, têm um conhecimento, têm a história da organização, têm o tal DNA, enfim, que trabalharam, mas que precisam muito de energia nova. Sim. Não é? Energia positiva. Porque alguns já não têm também muita paciência, não é para a estrutura e para o chefe, mas não têm paciência para as novas ideias e para aquilo que pode vir de novo. Ora, gerir a diversidade é efetivamente também conseguir integrar estes dois polos, sendo certo que não vale a pena nós
trabalharmos alguém da geração mais nova para fazer uma carreira longa na empresa, para crescer dentro da sua empresa, porque ele ou ela estarão muito mais interessados noutras coisas, como por exemplo, ter tempo para a sua vida, estar muito mais conectado, partilhar uma fotografia ao momento, enfim. E portanto, o interessante é nós termos de facto essa multiplicidade de gente para poder de facto atingir os tais resultados objetivos que nós pretendemos. Tudo isso está dentro do meu conceito de pessoas dentro das empresas. Isso é muito bacana, né, Pedro? Realmente a gente valorizar essa mescla de gerações. Isso. Muito né? Essa mescla de gerações. Então traz a bagagem e a energia, e ali bate no liquidificador, né? E sai um processo bacana, né? E até voltando... Mas deixa-me só dizer-te, para além da questão das gerações, e houve um tema da diversidade que nós ainda não falámos, que foi o tema, por exemplo, das diferentes culturas. Culturas! Que hoje, no mundo global que nós vivemos, faz sentido também falar na diversidade de pensamento a partir de pessoas que vêm de outras partes do mundo, trabalhar na Europa, em Portugal, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. De facto, cada vez mais este mundo global traz essa experiência. Deixa-me contar-te uma história. Eu, antes de ser diretor da RH da TAP, pertencia a uma outra empresa do grupo TAP, que se chama Ground Force, que faz os serviços de aeroporto, e fui membro do Conselho de Administração com a pasta, o pelouro das operações. E, portanto, eu tinha 3 grandes subordinados, enfim, colaboradores, que era o diretor de operações da escala de Lisboa, que era a nossa maior escala, o diretor da escala do Porto e o diretor da escala de uma ilha linda que se chama Madeira. E era interessante que eu tinha esses 3 colaboradores e, só para mostrar que a diversidade é um aspecto importante, o diretor da escala de Lisboa chama-se Arafat Tayob, que é muçulmano, o diretor da escala do Porto chama-se Nilesh Babu, e é hindu, de origem hindu, e o diretor da escala da Madeira chamava-se à altura Paulo Nóbrega e era cristão. E de facto repara como era muito interessante, foi tão interessante, nós formámos uma equipa super coesa, com aspectos como o Arafat, que tinha o seu período de Ramadão, os aspectos que têm a ver com a alimentação, com os aspectos culturais, e foi tão rico esse meu trabalho de líder desta equipa, onde eu aprendi muitíssimo, de facto, com o tema da diversidade, neste caso, de pensamento, a partir desse aspecto. Portanto, este é mais um exemplo de como a gestão da diversidade está completamente relacionada com o sucesso da organização. Poxa, Pedro, bacana isso mesmo, né? E quando eu pensei, eu estava lendo alguns artigos seus, Pedro, e aí quando eu vi falando desse tema aí, eu falei assim, bom, é esse que vai ser o primeiro tema. Sabes porquê? Porque eu acho que diversidade cognitiva é o tema. Eu acho que há 2, 3, 4 temas que são os próximos temas, e eu acho, deixa-me adivinhar, tu vais-me fazer essa pergunta daqui a algum tempo. Eu acho quais são os grandes temas da gestão de pessoas. Diversidade cognitiva está claramente nesse ranking dos temas. E de facto é muito importante nós gerirmos este processo. Para isso temos que aprender, temos que trabalhar, temos que experimentar, temos que partilhar e temos que sobretudo conhecer casos bons e casos menos bons para podermos depois tirar as nossas ilações e o nosso aprendizado. Isso mesmo. Eu creio que nesse momento aí, né, Pedro, a gente valorizar essas diferenças mesmo e possíveis erros que acontecem também, né, Pedro? Porque são nos erros que a gente busca os acertos. Isso. É o aprendizado, no fundo, não é? Aprendizado, nós aprendemos muito com o erro, não é? E para isso, as organizações e os líderes têm que permitir espaço para erro, não é? Porque muitas vezes, com a velocidade, com a necessidade de atingir resultados, por vezes pode haver um discurso em que o erro é permitido,
mas não existe bem esse espaço para erro. De qualquer forma, também, errar é humano, mas não se pode errar duas vezes na mesma situação. Não, também tem que haver uma cultura de transformação do erro em aprendizado, em processo de aprendizagem. E, de facto, isso é fundamental. E esse é um papel nobre dos gestores de pessoas, não é? Poxa, realmente e aí é um tema assim que realmente eu também sou apaixonado, né? E aí, quando você fala então da diversidade cognitiva, está relacionado mesmo às ideias e pensamentos, né? Porque as pessoas pensam diferente mesmo, né, Pedro? Tem ideias diferentes. E por que não abraçar e ouvir, né? No mínimo ouvir, né, Pedro? Analisar, né, aquela ideia, né, aquela sugestão. Sabes que isso, obviamente que depois existem outros processos, ou se quiseres outros temas, que também são importantes e que encaixam muito bem neste. Pode ir. Por exemplo, neste momento, outro dos temas do tal ranking da RH tem a ver com o agile thinking, o pensar ágil. Isso. Não é? Na agilidade dos processos, na agilidade da organização, na agilização das forças de trabalho, implica que as equipes, por serem diversas, não é? Isso. Também vão conseguir, umas vezes eu sou líder, outras vezes sou liderado noutra equipa, volto a ser líder novamente, sou membro da equipa de um determinado aspecto, passo a membro de outra equipa e eu, percebes? Faz parte do tal processo de agilização e de agilidade nas organizações. Isto implica que eu, líder, para além de trabalhar e ser capaz de gerir a diversidade cognitiva, também tenho um agile thinking, eu penso de forma ágil e consigo passar esse pensamento para os membros das minhas equipes. Portanto, os temas, se quiseres, estão todos interligados, não é? Sim. Mas, de facto, estes são dois temas em que eu privilegiava claramente o da diversidade cognitiva, mas são dois temas que andam juntos. Por exemplo, para os processos de mudança e transformação. O livro que te ofereci, que está cheio de cases fantásticos de mudança e transformação, tem por base muito deste trabalho com as pessoas. Não existe mudança sem as pessoas. E as pessoas mudam se sentirem que são desafiadas para essa mudança, se sentirem que podem fazer parte, que podem ser protagonistas dos processos de mudança e transformação. E, portanto, ser protagonista implica, de facto, pensar de forma diversa, implica pensar de forma ágil, implica pensar no foco nas pessoas e, sobretudo, no foco dos negócios, dos resultados. Porque já agora, eu ainda não disse, mas eu gosto muito de pessoas. Eu verdadeiramente, como se diz aqui no Brasil, sou gente que gosta de gente. Mas gosto muito de atingir resultados. Sim, e claro. Muitas vezes nós olhamos só para o lado das pessoas. Ora, o papel do gestor de pessoas é olhar para o lado das pessoas e como é que as pessoas vai atingir resultados, ou seja, negócios. Negócios. E, portanto, não existem nas empresas pessoas só porque existem pessoas. Existem pessoas porque têm que ser atingidos os resultados. Exato, Pedro. E essa lógica de ação é que deve presidir a todo o pensamento diverso das equipes para atingir os tais resultados do negócio. Que bacana, Pedro. Realmente, assim... Eu li isto tudo esta noite só para falar no teu programa. Estou a brincar. Não, você é um poço de conhecimento, é uma experiência tremenda. Pedro, nós vamos aqui para um breve intervalo e já voltamos. O Sincomércio é uma entidade sindical patronal que representa todo o comércio varejista de Guarulhos. As diversas soluções e benefícios ofertados pela entidade a seus representados estão embarcadas no CAC, Centro de Apoio ao Comerciante. A Junta Comercial do Estado de São Paulo é um outro importante braço de apoio do Sincomércio a serviço dos empresários da região.
O Núcleo de Recursos Humanos oferece apoio aos comerciantes quando o assunto é gestão de pessoa. Com estrutura completa para o atendimento na área de saúde ocupacional, o Núcleo de Medicina do Trabalho está a serviço do comerciante. Com estúdio de TV e estúdio fotográfico próprio, o Sim Comércio oferece acesso à produção de peças publicitárias de qualidade, com foco na divulgação do seu negócio. Além de soluções e benefícios, a especialidade do Sim Comércio é a mediação das relações do trabalho, através da elaboração dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Filie-se ao Sim Comércio. Estamos retornando a mais um RH em Revista, o seu programa inteligente. Pedro, hoje tem falado muito sobre propósito. Esse é um tema. Esse também é um tema, não é? E o que você poderia nos contribuir com esse tema? Olha, eu acho que hoje tem-se falado muito de propósito, mas nem sempre bem feito, ou seja, nem sempre bem falado. O que é que eu quero dizer com isto? Fala-se muito de propósito e da importância de haver um propósito nas empresas e que as pessoas têm que ter o propósito das suas empresas. Eu acho que não é por aí. Claramente, o propósito é, hoje, há um provérbio português que diz que o segredo é a alma do negócio. Certo. Eu acho que esse segredo é o propósito, mas o propósito bem gerido. O que é que eu digo com propósito bem gerido? Eu não acredito que as pessoas das empresas tenham o mesmo propósito da sua empresa. Não, isso não pode ser. A empresa tem o seu propósito e cada pessoa tem o seu propósito. O que é que faz as pessoas sorrirem? O que é que faz dormirem descansadas? O que é que faz brilhar os olhos? Porquê é que ficam tão contentes quando são 7 da manhã e se vão levantar para ir trabalhar para a sua empresa? Isto é o propósito de cada uma das pessoas. E a empresa tem outro propósito, que é um propósito de serviço, um propósito de encantar os seus clientes, de prestar o melhor serviço do mundo aos seus passageiros, não é? E, repara, então, qual é o segredo desta relação? Nós, as pessoas, temos que ajudar a interpretar isto, que no fundo, nós temos que ajudar a encontrar o gancho dos propósitos individuais de cada um com o propósito da sua empresa. Portanto, é um mito. Hoje fala-se muito do propósito e as pessoas têm que ter o propósito da empresa. Isso é um mito. Não existe um grupo de pessoas de 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, o que seja, que tenham o mesmo propósito. Cada uma delas tem um propósito diferente. E é muito bom quando elas chegam às nossas empresas, nós perguntarmos qual é o teu propósito, não é? Mas, no fundo, que elas consigam, e nós possamos ajudar, a encontrar o caminho de ligação, o link entre o propósito de cada uma delas com o propósito da sua empresa. Por isso é que eu acho que é o segredo, e no fundo é a alma do negócio, que é, no fundo, o alinhamento de cada uma das pessoas com base no propósito da organização. No passado falava-se muito em missão, visão e valores das empresas, e hoje continua a falar-se, mas muitas vezes isso só servia para estar no site institucional da empresa. As pessoas não sabiam verdadeiramente viver os valores, os 4 ou 5 valores da sua empresa, e quase ninguém, se tu perguntavas, sabia qual era a missão da sua empresa, certo? Agora, o propósito, trabalhar um propósito da organização que no fundo seja verdadeiramente transversal e conseguir operacionalizar esse propósito em ações práticas, em momentos avassaladores, em processos de apaixonamento total e que cada uma das pessoas consiga encaixar nesse propósito da empresa, é verdadeiramente o segredo para o sucesso dos negócios e das empresas. Por isso eu acho que hoje fala-se muito de propósito, em bom rigor eu acho que até se esgota muito o tema, mas fala-se do propósito de uma forma muito... tudo é propósito. Não é bem assim. Existe o propósito da empresa que tem que, no fundo, apaixonar, tem que ser de facto o grande motor
de todas as pessoas para ajudarem a concretizar esse propósito, mas no fundo vai dar pistas para que cada um também possa ter o seu propósito e possa sentir a tal felicidade, que também se fala muito hoje, também é um tema, não é? Mais um tema, felicidade, e que sinta essa felicidade por estar ao serviço, não é? Ao serviço do negócio da sua organização. Isto só se consegue, e eu escrevi isso no livro Pessoas e Negócios, só se consegue se os líderes sentarem as suas pessoas e lhes explicarem todo o negócio da sua empresa. Certo. Por isso é que eu acho que Pessoas e Negócios começa por as lideranças da organização começarem a explicar de forma muito simples o negócio às suas pessoas. Ao explicarem o negócio, elas vão certamente encantar as pessoas e vão envolver essas pessoas e vão certamente encontrar o tal propósito que é comum à organização e, no fundo, será o caminho onde vão encaixar os propósitos individuais das pessoas. Mas, de facto, volto a dizer, é um mito entender que propósito só há um. Não. Cada pessoa tem o seu propósito. Entendi, Pedro. Então, cada pessoa tem um propósito. Tem. Cada pessoa tem algo que faz brilhar. Faz brilhar o olho, que lhe dá motivação, que me faz agir, que me faz energizar, que me faz chegar a casa e contar a história à minha família, o que é que aconteceu hoje, porque é que foi tão interessante. Isso é da pessoa. Aliás, o propósito é das pessoas, não é? Mas cada pessoa sabe que esse brilhar no olhar, porque o cliente saiu mais satisfeito, significa e agrega valor para o propósito da sua organização. E isso é que é fascinante. Entendi. Então cada um tem o seu propósito e ele tem que se aproximar do propósito da empresa. Linkar ao ao propósito da sua empresa. E também existe, Pedro, a questão de você buscar a sua felicidade. Eu digo assim, no meu caso, no meu exemplo, né, Pedro? Eu trabalhei 23 anos em recursos humanos. Ficaste tão cansado que vieste apresentar programas de televisão. E aí me despertou aquele desejo de poder ensinar pessoas, de levar conhecimento, né, Pedro? Partilhar, Pedro, ajudar a construir outros seres, outras pessoas, outros profissionais, não é? Então, existe isso. Então, no meu caso, que esse é o teu propósito. Eu busquei isso, né? E isso acontece, Pedro, de você tem uma profissão e de repente você descobre algo que te faz feliz. Claro que acontece. E você vai de contra aquilo. E é bom que aconteça, não é? Muitas vezes isso até é possível haver uma boa integração e a pessoa pode até desenvolver essa nova atividade, se quiseres, ou essa sua nova vocação dentro da própria organização. Por exemplo, nós agora na TAP reorganizámos as comidas do serviço de classe económica do médio curso, das linhas dentro da Europa, e foram colegas nossas que têm formação de culinária e são chefes que trabalharam essa nova comida que deve ser apresentada aos passageiros. Esse propósito que elas têm, ou seja, elas são comissárias, como se diz no Brasil, assistentes de bordo, e para além disso elas têm um propósito individual que é um gosto enorme pela culinária e pela comida, e elas conseguiram pôr ao serviço da companhia essa sua dimensão de propósito. Perfeito. E elas foram profundamente felizes nesse trabalho. Portanto, muitas vezes não é preciso sair da empresa para conseguir alinhar, perseguir a sua felicidade ou conseguir alterar completamente o seu propósito de vida. As empresas, até pela sua diversidade, conseguem efetivamente integrar num sentido muito positivo outros skills, outras competências, outras formas de pensar e outras coisas que faz brilhar o olho. E hoje estas nossas colegas que são comissárias sentem um prazer imenso quando vão prestam serviço aos passageiros e aquela comida, essa distribuição, a forma como está confeccionada, teve o seu cunho pessoal, teve o seu envolvimento. Isto é apenas um exemplo, entende? Sim, e portanto estes exemplos podem existir em qualquer empresa,
em qualquer profissão e noutros casos a pessoa até pode mudar a sua função para outra função, outra posição dentro da empresa, alargando até o scope da sua função, porque isso vai de encontro ao seu propósito e cá está, porque tem um gancho fantástico com o propósito da sua organização. Poxa, que bacana, Pedro. Você sabe que quando eu acompanho o seu trabalho, Pedro, os seus artigos, livros, até na própria TAP, né, que é um grupo de uma empresa de aviação, né? Isso. Eu vejo brilho nos seus olhos, Pedro. Não é uma empresa de aviação, é só a melhor companhia aérea do mundo. Okay? Tá certo. E eu consigo enxergar isso. Que voa todos os dias aqui para Guarulhos. Todos Nós os estamos dias, ao lado do Guarulhos. aeroporto, todos os dias 3 vezes. 3 vezes para por Lisboa. dia? Olha só que bacana. E alguns dias para o Porto também, outra cidade que do norte de Portugal. bacana. E eu consigo ver esse brilho nos seus olhos, Pedro, assim, sabe? Eu vejo isso em você, essa questão de gestão de pessoas, de você realmente abraçar mesmo ali a TAP, os seus colaboradores, as suas pessoas. Sabes porquê? O segredo, e cá está o meu propósito, não é? O segredo é de facto o envolvimento das pessoas com base em resultados, com base em negócio. Eu gosto, como disse, de pessoas, mas o meu brilho dos olhos vem do facto de as pessoas conseguirem mobilizar-se para prestar um melhor serviço, para se superarem, para aprenderem alguma coisa que ainda não sabiam e precisaram de desenvolver, para procurarem a informação necessária e para agregar valor para a companhia, para apresentarem uma sugestão nova de alterar algum serviço, para terem um pensamento crítico no sentido de algum comportamento menos positivo para podermos alterar. E sobretudo com um foco muito bom de que amanhã vai sempre ser melhor do que hoje. E este é verdadeiramente, eu acho que isto faz um match entre uma empresa e um gestor de pessoas ou a gestão de pessoas, que é no fundo o envolvimento das pessoas para cada dia se superarem, para atingirem melhores resultados e para que o sucesso de um não seja de um, seja verdadeiramente de todos. Eu creio então, Pedro, que é juntar pessoas com resultados. Isso. Eu gosto de chamar mais pessoas e negócios. Pessoas e negócios, isso. Tá? Isso é fantástico, né? Realmente deixa para nós um ensinamento, né? Então é você, pessoas e negócios, né? E, poxa, Pedro, nós já estamos caminhando aí para os minutos finais. Quais recomendações, recado final, você deixa para o RH e para a gestão de nossas organizações? Olha, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, não? $1 milhão vale um pouco mais. Eu acho que o tema é bem simples. No fundo, a pergunta vale muito, a resposta pode ser muito simples, que é ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. A primeira regra é ouvir. É conseguirmos saber o que as pessoas acham, pensam, sabem sobre o assunto. Depois, temos que ter a capacidade de entender que os outros podem e devem ser melhores do que nós. Ou seja, no passado havia também um pouco a tendência de anular as pessoas que pensavam diferente, pouco por medo dos líderes serem ultrapassados por pessoas que soubessem mais. Ora, isso é algo que já não faz nenhum sentido e, de facto, nós devemos ajudar a produzir pessoas, liderados, que sejam eles próprios melhores do que os líderes. E, de facto, isso é a segunda coisa. A terceira é que, depois de ouvir, medir. Como sabes, o que não pode ser medido não existe, não é? Não pode ser gerido, não pode ser gerenciado, como se diz aqui no Brasil. De facto, só podemos gerenciar aquilo que conseguimos medir. Sim, e de facto temos que medir tudo. Não é? E se tivermos, de facto, um termómetro, um instrumento de medida sempre apurado, conseguimos saber onde é que estamos e onde é que devíamos estar. E, no fundo, a seguir conseguimos implementar, incrementar medidas, ações, etc. E depois, claramente, estarmos ao serviço da estratégia do negócio da nossa organização. Não vale a pena nós acharmos que somos fantásticos a avaliar o desempenho, a recrutar, nós, todas as pessoas, a falar, a comunicar. Nós temos que ser isto tudo,
mais não sei quantas coisas mais para estarmos ao serviço da estratégia da organização. E se a organização está numa fase de crescimento, a ação é uma. Se está numa fase de transformação, a ação é outra. Poxa, se está numa ação conjunta, é outra ação. Se está numa fase de redução ou de reorientação, será outra. E, de facto, é este o posicionamento e a recomendação que eu dou aos gestores de pessoas. Aliás, quando faço palestras aqui no Brasil, em Portugal, em África... O Pedro é um palestrante também. E, de facto, as coisas que nos unem são muito mais do que as que nos separam. Então, todos nós, nas empresas, qualquer que seja a parte do mundo, temos todos os mesmos desafios, todos. Sim. E, de facto, e estes são de facto os desafios. É tornar simples as ações do RH, da gestão de pessoas, no sentido de serem simples para estarem sempre ao serviço da sua organização. Boa dica. Nós temos que estar ao serviço. Boa para dica. isso temos que ouvir, temos que negociar, temos que comunicar, temos que medir e depois implementar as medidas que têm que ser introduzidas. E às vezes temos que ter conversas difíceis, às vezes temos que ter conversas fáceis e às vezes temos que nos divertir e celebrar. E eu acho que falta muitas vezes nós celebrarmos os bons momentos, os reconhecimentos, porque isso é evoluir. Nós celebramos e partimos para outra. E, portanto, este é claramente, se quiseres, a sugestão, o conselho, que é façam isto tudo, mas não se esqueçam depois, no fundo, de celebrar sempre. E, de facto, e já agora celebrar com as suas pessoas, com as vossas pessoas, com as nossas equipes, porque isso vai ter um efeito extraordinário nesta relação pessoas e negócios. Poxa, Pedro, foi um aprendizado incrível aqui, viu? Eu é que agradeço. Nossa, Pedro. Pedro, eu quero te presentear, porque além do programa RH em Revista, temos a revista também, tanto online como física, né? E o seu artigo já vai sair na próxima edição. Muito bem. Agora de janeiro já. Portanto, temos a versão ao vivo e a versão escrita. Essa aqui é para você conhecer um pouco, tá, Pedro? Do trabalho da revista, tá? Temas aí magníficos aí, meditação, né? Produzir pela Mídia Kitcom, tá? Com apoio do Ciesp, Sim Comércio, né? Muito então, interessante. Assim... Muito interessante. Vou já levar, porque vou, não tarda, daqui a pouco vou apanhar o meu avião para Lisboa e vou ler no caminho aqui esta edição da revista RH em Revista. RH em Revista. Pedro, foi uma felicidade imensa ter você no nosso programa, no meu primeiro programa, Pedro. Vai ficar para a história, tá? Você se transformou num grande amigo, tá, Pedro? Gratidão, viu, Pedro? Eu é que agradeço. E eu gostaria de deixar também um agradecimento para Renata Afonso Saderberg, terapeuta e apresentador de televisão. Ela deixou eu dividir uma entrevista com ela, se transformou numa grande amiga minha. Um beijo no seu coração e minha gratidão.